Então, gente, estamos aqui para mais um podcast, dessa vez com essa participação maravilhosa de Flávia. Vocês que nos acompanham aqui no Espelho Meu, sabem que Flávia é nossa convidada, na verdade é nossa parceira, né? Não é convidada, porque há mais de um ano, desde o início, né, Flávia? Desde o início. Flávia nos acompanha, já participou das nossas maratonas e muito mais, muitas lives. Então, Flávia vai se apresentar para quem ainda não conhece e vamos ter um papo super legal. Oi, gente, eu sou Flávia Santos, nutricionista, para quem ainda não conhece. Amo trabalhar a autoestima feminina, tenho esse cuidado além, que inclusive vai ser o tema de hoje, além da estética, né? Porque a gente associa muito essa questão da nutrição apenas ao fator estético. Tem muitas outras coisas por trás que vocês vão ver e ouvir aqui com a gente. E sim, né? Esse papo é muito interessante porque a gente pode ver para além também das redes sociais que nos trazem essa perspectiva, né, da autocobrança, da comparação e de estar sempre se colocando naquele lugar de perfeito que tem tudo a ver com a nutrição, não é verdade? Então, nutrição para além da estética caiu assim como uma luva e você não poderia deixar de ser a nossa primeira convidada no Podercast aqui do Poder do Espelho Meu. E estamos muito felizes de você ter aceitado prontamente mais uma vez estar aqui conosco. E a gente queria saber, né, para iniciar esse papo, Flávia, se prevenir é melhor que remediar. Isso funciona na sua clínica? Funciona sim, e é um dos maiores problemas, na verdade, da questão da saúde, né? As pessoas, elas tendem a querer remediar. E o remediar sai muito mais caro do que o prevenir, né? E a prevenção, muitas das vezes esse remediar, as pessoas só esperam por remediar por achar que se torna muito caro procurar um profissional, porque se torna muito caro fazer uma dieta, né? Como as pessoas falam, fazer dieta é caro. E na verdade fazer dieta, procurar um profissional, sai muito mais em conta, é um valor muito mais acessível do que na verdade quando você já está com o problema. Vários e vários casos de pacientes que chegam até a doença, né? Que a gente vai falar sobre isso, o corpo dando sinais e eu ali só tomando um medicamentozinho aqui e ali, o corpo chega à doença, aí eu vou precisar procurar de verdade um médico, um nutricionista, um gastro, né, todas as especialidades, até descobrir onde está o problema, o gasto se torna muito maior. Então sim, prevenir vai ser sempre melhor do que remediar. E acredito que você, né, através da sua fala, a gente já conhece, né, o seu trabalho, admira o seu trabalho e sabe que você tem como visualizar essas vias de onde eu preciso estar cuidando ali, através de alimentação, através do meu corpo, através de exames que você, né, solicita, onde é que a gente pode ali cuidar para não chegar a... O básico é o que funciona. É isso que eu trato no consultório. O básico é que funciona. Flávia, e que básico é esse, né? É o descascar. A gente escuta muito essas frases, né? O descascar mais, desembalar menos. Hoje, por praticidade, eu vejo assim que não é uma questão das pessoas não saberem que não é interessante estar comendo tanto industrializado. Hoje eu vejo assim que por praticidade elas optam por industrializados. E a nossa população, por desembalar muito, por comer esses alimentos que eles são alimentos que eles não saciam, eles são alimentos que não nutrem. E a indústria, ela sempre, infelizmente, supostamente, ela vai sempre tendenciar a produzir alimentos que realmente não venham te saciar. Eu vou comendo mais o que não me nutre, eu vou comendo mais o que não me sacia. Como não vai saciar, eu vou querer comer cada vez mais. E isso vai afetando a estética, depois que causam todo um desequilíbrio de dentro para fora. Então, quando alguns pacientes me procuram, eu sempre falo, o menor problema neste momento está sendo a estética. A gente vai chegar nela, a gente vai ter uma mudança nela, você vai sim emagrecer. Mas o que você está precisando nesse momento, por exemplo, quantas pessoas relatam que não dormem bem, que são constipadas, que não tem que estar cada vez mais fadigada, cansada. Flávia, eu começo o dia cansada, eu termino o dia cansada. E na verdade isso está relacionado com deficiências nutricionais porque não está fazendo o básico. Inclusive faz total sentido essa questão de que tem alimentos que eu acho que até dá mais fome, né? Que você pode falar com mais propriedade do que a gente. Hoje o nosso lanche não foi muito saudável. Olha o que eu estou ouvindo. Então, assim, antes de vir pra cá, a gente lanchou um
antes, à tarde, né? Foi um cafezinho que tem que ter, né? Um cafezinho pelo menos com adoçante, tá? Um cafezinho com um pãozinho quentinho. Um gatilho aí pra quem gosta. Então, e eu acho que foi umas 5 horas, deu 6 horas, quase 7 horas. Eu disse, me bateu uma fome. Que a gente teve que ir no shopping antes de vir aqui. Me bateu uma fome desesperada. Então, assim, inclusive eu já vi muitos nutricionistas falando que quanto mais... Você consome? Não. Tem o carboidrato e tem a proteína, né? Quanto mais proteína você come, menos fome você vai sentir. Se você comer, por exemplo, 3 ou 4 ovos. Não sei se essa quantidade está exagerada. Então, no almoço, provavelmente você não vai sentir tanta fome do que você comesse um pão. É exatamente isso. É porque existem alimentos. A gente aprendeu que para sentir, não, para saciar, para não sentir fome, eu preciso comer muito. Por exemplo, tem pessoas que comem um pão e sentem fome. Aí diz, um pão não me sacia, eu vou comer 2 ou 3, porque eu vou comer só agora de meio-dia. Então, um pão. Só que você vai comer 2 ou 3 e ele não vai te saciar. Que pão é feito de farinha. Todos os farináceos, o nosso corpo absorve numa velocidade muito rápida. Eles são os carboidratos que são apenas farinha. Tem alguns carboidratos que são ricos em fibras. Por exemplo, quando é um pão integral, ele se torna melhor do que o outro pão. Ele, na verdade, ele tem menos carboidrato, porque parte dele é fibra. E a fibra, ela demora mais tempo para o corpo digerir, né? Ou melhor, não é o corpo, enfim. Mas ele sacia mais por ter, naquela proporção, um pouco mais de fibra. Quando a gente fala das proteínas, as proteínas, e hoje que está muito cara, é onde as pessoas mais falham, né? Carne, frango, ovos, queijo. A proteína, ela demora mais tempo para ser digerida. Se ela demora mais tempo, ela vai passar mais tempo aqui dentro, né? Então, o processo de digestão das proteínas é mais demorado. Digo a vocês que a ingestão correta de proteína ainda nos ajuda a emagrecer. Por 2 motivos, por vários motivos, mas por 2 principais. Se eu como proteína na quantidade adequada, eu vou induzir o aumento do volume muscular. Todas as vezes que eu aumento um pezinho muscular, que às vezes as pessoas ficam com aquele medo, eu perdi peso, não perdi. Esqueçam peso na balança e foquem nisso. Comi proteína na quantidade adequada, ela estimula o meu ganho muscular. Todas as vezes que eu ganho um pouco mais de musculatura, no volume muscular, né, de volume muscular, eu acelero o meu metabolismo. Consequentemente, eu gasto mais calorias, né, no meu dia. Então, a proteína tem a questão também de, por demorar mais tempo para ser digerida, eu gasto mais caloria para digeri-la. Então, eu já tenho um gasto maior calórico por estar ingerindo a proteína na quantidade certa. E por ser demorado esse processo, ela vai passar mais tempo dentro do meu estômago. Então, eu vou demorar mais tempo a sentir fome. Então, faz sentido quando eu digo, então vamos comer um pãozinho, mas vamos colocar ali 2 ovos? Vamos colocar 3 ovos? Eu vou demorar mais tempo a sentir fome, porque daqui que essa proteína seja realmente digerida, chega a hora do almoço e possivelmente vocês não estejam com fome. Então, como foi um cafezinho não contabiliza caloria, e um pão, foi um pãozinho, o pão é para tirar da dieta? Não, gente, não é para tirar da dieta. A gente pode sim fazer a dieta associando o pão, mas ele é feito de farinha. Se eu deixo só ele, eu vou sentir fome super rápido, entendeu? Como o conhecimento ele traz uma consciência, porque às vezes a gente só faz, não vou comer pão, não posso comer isso, fica aquela dieta restritiva. Se não há uma mudança de hábito, não há mudança de comportamento, porque se eu tiro tudo de uma vez, eu também vou ter a tendência de quando voltar a comer de forma desesperada. Então, gerando essa consciência, eu não vou comer o pão porque eu não posso, mas porque eu vou ter noção que não vou me sentir saciada na proporção de horas que eu gostaria. Exatamente. E assim, uma coisa que eu vejo sempre e que eu não tenho medo no meu consultório de trabalhar dessa forma é o seguinte: o paciente chega e ele quer um resultado imediato. Ele quer um resultado, eu quero perder 10 quilos, eu quero perder 5 quilos, mas se eu não perder no primeiro mês, eu não aceito. E eu vejo que alguns profissionais, eles meio que param assim, fazem muito aquilo que o paciente quer. Claro que tem que ter um acordo de nós dois, mas eu preciso explicar para o meu paciente que a alimentação, no meu ponto de vista e na minha conduta, ou melhor, a alimentação, ela vai fazer parte da nossa vida para sempre.
Como é que eu vou limitar um período que eu vou ter que emagrecer? Tem que ser em 2 meses. Se eu preciso trabalhar na minha mente, eu preciso trabalhar meu pensamento para que eu possa mudar o meu comportamento. Então, quando você diz assim, eu quero perder 10 quilos em 2 meses. Nós nutricionistas conseguimos fazer isso com você. Porém, vai precisar restringir. Se você entende que não existe uma pressa, se você não trabalha com o seu corpo, se você não tá num campeonato, se você não vai participar de um campeonato, por que essa pressa? Eu digo sempre, quem tá participando, começando agora, por exemplo, fevereiro, foque para dezembro. Por que, Diele? Por que, Aldo? Porque a gente vai fazer uma dieta voltada ao que você gosta, eliminando alguns alimentos e ajustando mês a mês. Por que é tão difícil no início? Porque a gente quer tirar tudo. E a gente precisa, na verdade, adequar as quantidades, mostrar para você que é possível você ficar saciada assim, comendo menos, porém menos alguns alimentos que são mais rápido absorvidos. A gente diminui esses alimentos porque eles não são interessantes estarem ali em quantidades aumentadas. E a gente aumenta na proporção correta para você aqueles alimentos que demoram mais a serem digeridos. Então, gente, não existe esse bicho de 7 cabeças na dieta, na nutrição, que foi implantado aí por anos. Para fazer dieta é ruim, você vai passar fome. Existe a fome e existe a vontade de comer. Então, se antes eu colocava um prato enorme vou dar um exemplo. Eu aumentava muito o arroz, o feijão, colocava um pouquinho de salada e às vezes um pedacinho de carne. Eu olhava para aquilo ali, se eu sentir fome comendo isso aqui, eu vou comer menos. Aí a gente diminui carboidrato, coloca na proporção correta, na verdade. Aumenta uma salada porque é rica em fibra, vai demorar mais a digestão. E a proteína. Eu olho para aquele prato e digo, tô comendo nada, eu vou sentir fome. E é mais o pensamento, é mais a mente do que a própria fome fisiológica, né? Eu costumo dizer que perder peso, o foco não tem que ser esse, eu vou ter que emagrecer. O foco é, eu preciso cada dia mais ser melhor do que ontem, ser mais saudável do que ontem. Porque quando você foca em ser mais saudável do que ontem, você vê uma mudança acontecer. Quando você foca, eu quero perder peso, eu quero diminuir peso, eu quero perder 5 quilos. Quando eu perco 5 quilos, eu não tenho mais propósito. Acabou o meu propósito, eu não já alcancei. O que é que eu vou fazer? E qualidade de vida, né? A questão da qualidade de vida. Né? A gente estava comentando que, um parênteses para essa questão, eu escutei que fulana tomou tal medicamento para emagrecer. Eu disse, me diga quem você conhece que tomou tal medicamento para emagrecer que hoje permanece magra. Esses medicamentos, eles são muito perigosos porque ele vai inibir a fome no momento que você toma. Você vai ficar dependente do medicamento pro resto da sua vida. A partir do momento que você para de tomar, vai voltar a vontade de comer. Também, então, gente, a mudança, ela precisa ser o seguinte, adequar aquilo que você precisa, vai te tirar da que a gente chama de zona de conforto, né? Que nem é tão confortável assim, porque quem é que tá confortável, cansado, fadigado, com insônia, constipado, gastrite, refluxo, porque a população ela tá doente. E influencia no geral. Em né? todas as áreas da vida. E, inclusive também até no relacionamento, né? Porque uma pessoa que tá cansado, né, com excesso de cansaço físico, não tem, eu acho que a libido até, né? Alteração na alimentação, a alimentação errada, ela já vai baixar a libido. Quando você também não tem uma percepção bacana de si, aí a gente não tá falando do corpo perfeito, mas que eu estou de acordo com o meu progresso, a mudança de hábito, eu tô gostando do que eu tô vendo, tô cumprindo com o que eu comprometi para mim, para com a minha saúde, e aquilo também vai refletir no meu relacionamento. Porque quando você não está bem, quando a gente fala de libido e percepção nossa, né? Porque existem essas outras questões de como eu me vejo, como eu acho que o meu parceiro está me vendo, a minha parceira vai desenvolver aí essa questão relacional, de como eu vou me comportar, de eu querer ou não querer relação com aquela pessoa por conta da forma que eu estou me enxergando. Eu não sinto prazer em mim, eu não me sinto bem, como é que eu vou achar que o outro está me vendo? O outro me vê como eu me vejo, como eu me comporto. E assim, uma coisa importante que eu sempre falo também é que a nutrição, ela, antes de ser nutricionista, eu comecei um estilo de vida saudável porque eu estava pré-diabética, né? E eu digo que bom que eu fiquei pré-diabética para aquilo me acordar. Só que aquele momento que eu descobri isso,
Eu atentei, eu disse, não, eu preciso procurar um nutricionista. Não existia nem esse pool de nutricionistas assim. E isso faz uns 12, 13 anos. E eu disse, eu vou procurar um nutricionista, que é através da alimentação, que eu fiquei doente, eu vou antes que agrave o problema. E de lá pra cá, eu sempre tive esse cuidado. Então, às vezes eu vejo pacientes que estão com refluxo, com gastrite, não conseguem dormir, com tanto problema, e dizem, não, eu vou começar qualquer dia, eu vou começar qualquer dia. E assim, a gente precisa cuidar do problema. Quando o corpo dá esse sinal, ele já desregulou várias situações por dentro. Grau de inflamação altíssimo. E o corpo tá dando esses sinais. Então, assim, trazendo para essa parte que você falou sobre libido, sobre tudo influencia na vida. Porque me diga se... Como eu tava falando, a nutrição mudou completamente a minha vida antes de eu ser nutricionista, por isso que eu me apaixonei por essa nutrição que muda vidas e muda realmente. Então, assim, eu era uma pessoa extremamente cansada, fadigada, eu não via beleza, eu estava extremamente magra porque eu não conseguia comer e o que eu comia era besteira e me sentia feia, acabada. O que as pessoas falassem comigo eu aceitava. Era uma pessoa mentalmente assim fraca. Por quê? Porque eu não me ajudava, eu não me cuidava. A partir do momento que eu fui me nutrir, eu comecei a ter mais energia. Eu falo isso até pra minha mãe, que eu digo, eu levava tanto nome de preguiçosa. E quando alguém me fala assim hoje, fulano é tão preguiçosa, eu digo, fulano talvez não seja preguiçoso. Fulano não tem energia o suficiente para desempenhar os papéis que ele precisa. Então vamos sondar o porquê fulano não tá agindo. Então esse cansaço, essa preguiça, esse sono, fulano só faz dormir. Fulano tá com deficiências nutricionais, possivelmente. Então, a nutrição, ela muda completamente todas as áreas. E eu digo assim, eu falo isso com autoridade, porque quando eu comecei a fazer atividade física e melhorar minha alimentação, eu ressuscitei. Eu não me via mais na cama, eu não me via mais dormindo no domingo o dia inteiro. Eu levantei, eu passei a viver, eu passei realmente, hoje eu digo assim, eu vivo, né? E a superação diária de você fazer por você. Porque é muito fácil a gente se dizer não. Principalmente quando, olha, você for casado, se tiver filho, o que é que você faz? Pra minha esposa, pro meu marido, eu levanto e faço. Ah, mas é pra mim, hoje eu não vou fazer. É pro meu filho. Ah, eu vou dar uma comida melhor pro meu filho. Ah, mas eu como qualquer coisa. Então, assim, é você se dizer sim. Hoje eu vou levantar pra fazer pra mim. Amanhã também. E no dia que você não quiser fazer, é o dia que você tem que fazer. Porque é nesse dia. É muito fácil eu fazer o que eu quero. É muito fácil fazer o que eu gosto. Mas para chegar em patamares aqui, a gente precisa fazer também o que não quer, o que não gosta. O povo diz assim, ó, é muito dito isso. Faça o que você quer e você não trabalhe com o que você ama e você nunca trabalhará mais na sua vida. Mentira, gente, isso é mentira. Eu trabalho o dobro porque eu trabalho com o que eu amo, né? E do mesmo jeito com essa questão de alimentação. Ah, faça só o que você quer. Não, a gente precisa fazer quando não quer. Porque as pessoas querem estar fazendo as coisas quando estão motivadas. Eu acho muito interessante a gente puxar um pouquinho o gancho para as relações, que tem pessoas que só vão descobrir o tanto que estão mal consigo mesmo através de um relacionamento, porque acendeu ali. Aquele relacionamento mostrou o quanto eu estou deteriorada por dentro, o quanto eu não me amo, o quanto eu coloco a minha vida no outro e também através da nutrição. A gente não quer ver a raiz do problema, a gente quer dar uma solução. E quando se torna um hábito a gente se cuidar, eu digo comigo em relação aos treinos, né, a musculação. Então, não, eu vinha hoje pra João Pessoa, fui treinar 5 horas da manhã. Ontem eu saí da academia quando fechou, porque foi o horário que eu pude. Que deu. Quem me viu saindo ontem, entrando hoje, 5 horas da manhã, disse, não, agora é a barata da academia, né? E aí, eu vinha, rapaz, eu nem menciono, nem penso, hoje eu não vou pra academia. Se tornou tão parte do meu dia, como escovar os dentes, como pentear o cabelo, enfim, tomar banho, que eu nem penso sobre isso. Quando vira um hábito, o que você não faz é que vai ser estranho. Como hoje a gente não comer um chocolate é estranho, quando a gente cuida do nosso corpo, comer que vai ser estranho. Exatamente. Né? Fazer o que não deve que vai ser estranho. Inclusive tem um livro, né, que é O Poder do Hábito, que fala que para virar um hábito, você tem que fazer ter o mesmo comportamento, a mesma atitude por pelo menos 21 dias. Então, vamos pensar, né? 21 dias, 21 vezes é muito tempo para você fazer o que você não quer, que você não está motivado, entende? Mas você sabendo que vai chegar um momento, né? Que vai ser algo espontâneo, que você
meio que no automático, né? Eu acredito que seu corpo até pede, né? Sente a necessidade de fazer aquele exercício, aquela rotina, enfim. É porque é natural, é fisiológico isso. O nosso corpo tenta poupar energia. Então ele nunca vai dizer, levanta da cama e vai. Nunca, gente. Nunca. Quando você levantar, o corpo vai dizer, fica. Tua mente vai dizer isso, fica, tu tem que poupar energia, enfim. Isso vem lá de antes, né? É uma, assim, bem informal aqui essa pergunta. Vocês acreditam na questão que a roupa pode influenciar na energia? Porque eu vi uma pessoa na TV falando que só usa preto porque poupa energia. Não isso sei. ainda não fez parte. Eu adoro esses papos filosóficos de energia. Eu ainda amo. Mas isso ainda não fez parte por esse lado, não. Ainda não chegou pra mim. Não, tem cores que eu só quero usar elas. Tipo, tem roupa. Eu tenho. Se vocês verem, eu vou fazer um history sobre isso, eu tava pensando isso hoje. Eu só uso um short. Eu, às vezes, uso mais 2. Sem exagero. Eu tenho uns... Porque eu treino há muitos anos e roupa de academia não se acaba, né? Eu tenho uns 30 shorts. Eu só uso o mesmo. E ele ou é preto, ou é cinza, ou é branco. Minhas roupas de academia. E, tipo assim, não sei se influencia, não sei. Às vezes é porque moldou, não sei. Não sei. Eu vou pensar mais sobre isso que ele falou. Voltando àquele papo de você dizer, né, que as pessoas chegam na clínica e querem resultados, a gente mega vê isso no consultório. Imagina aí a pessoa, um exemplo, né, minha idade, 29 anos, né, no mesmo ciclo parental ou no mesmo ciclo de autossabotagem, com aquelas mesmas palavras de negacionistas de você, pessimistas e que você não vai conseguir. Você chega na psicóloga em um dia, 50 minutos você quer que mude sua vida. Nem hipnose. Nem através da hipnose a gente vai conseguir acessar aquela raiz, cortar e fazer com que você modele. Imagina que ela passe um ano com você, se ela não fizer a parte dela também, né? E pode ficar um ano, mas são coisas que são tão intrínsecas, tão enraizadas, que precisa desse trabalho diário. Como eu não estou motivada a estar bem hoje, porque os fatores externos também nos auxiliam. Né? Um dia que a gente acorda mal, né? Um exemplo, Isa está doente, então isso vai influenciar da forma como eu estou me sentindo, mas eu não preciso estar motivada, eu tenho que pensar, né, que aquilo vai me fazer bem. Então, alimentação, exercício. E baseado nisso que Eldy falou, eu assim, nunca tive esse hábito, mas já aconteceu de fazer só uma consulta, uma avaliação, mas eu já não faço isso, porque eu digo logo para o paciente, olha, eu não... Quanto é o valor da sessão, né? Porque a pessoa só quer saber do valor, não quer saber dos benefícios, não. Quanto é o valor? O valor é tal, mas eu não trabalho com a sessão individual. Mas por quê? Porque não resolve. Uma sessão não resolve problema nenhum. Então, assim... No mínimo 4 sessões para começar um processo, porque o que ela falou, enraizado são as nossas crenças. O que vem lá da infância, você tem uma vida inteira, eu tenho 34 anos, então a Adiele que eu sou hoje, tem muitas coisas lá da infância. Então, isso é muito, até o profissional, ele tem que ter essa ética de dizer, não resolve. E é o que eu falo, porque é o seguinte, é exatamente o que você falou, que era que eu ia entrar agora. Muitas das vezes, essa pressa para emagrecer, essa pressa para se tratar, é simplesmente porque a pessoa não quer investir em si. Mas se você parar para analisar, essa mesma pessoa que não quer investir no nutricionista, ela chega não quer investir em alguns meses, ela chega para você com inúmeros suplementos que não servem, parte deles não serve para ela, ou para nada, ou para ninguém, que a indústria tá vendendo aí para ganhar dinheiro, e a pessoa comprou ali aqueles suplementos que dá o triplo, muitas das vezes, do valor da sua consulta. Quando traz para vocês também, essa pessoa, ela gasta isso e disser, olha, isso aqui resolve para acabar para ansiedade, isso aqui resolve pro teu problema, isso aqui, se tu for em qual tal lugar vai melhorar, a pessoa vai lá e paga às vezes o triplo, mas o que é realmente o certo, elas têm uma versão. Eu percebo assim que as pessoas não querem viver o processo. E isso pode até, assim, em algum momento servir pra gente em algum aspecto da vida. Mas às vezes o problema é que o ser humano, ele quer fugir do processo em alguns aspectos da vida. Quer pegar atalhos que não chegam, né? Quer pegar atalhos, sabe que lá na frente vai quebrar a cara, vai ter que voltar. Mas por quê? É igual quando a gente fala sobre autoconhecimento. Por quê? Porque às vezes
não é tão fácil. Então você se auto-sabota, você se engana. Não, eu vou tentar isso aqui mesmo sabendo que pode não dar, mas vai que dê certo. Eu sei que o certo é esse aqui, mas que eu vou tentar mas esse... vai que, né? Aí Vamos só tentar. tarda a chegada. Isso. Uma coisa que eu falo sobre processo, que eu fico me perguntando, né? Eu escutava muito, Flávia, tu é tão inteligente, as pessoas que dizem, tá? Diziam. Flávia, tu é tão inteligente, por que tu não estuda? E isso a gente trabalhava em telefonia, ganhava super bem, e ganhava na época até mais do que as pessoas que na minha época eram formadas. Por que tu não estuda? Então o foco era ter que estudar, né? Quando passou uns anos, eu fiquei me perguntando, meu Deus, por que eu não estudei antes, né? Até quando eu estava na faculdade de nutrição, eu estudei meus outros cursos, mas não era o que eu queria, eu trancava. Quando eu fui para a faculdade de nutrição, chegou um período assim que eu, caramba, por que eu não comecei antes realmente? E eu comecei a entender o processo. Eu terminei a faculdade, antes de terminar a faculdade, eu já tinha descrito, já tinha desenhado como eu estaria. Eu quero estar no consultório atendendo assim que eu pegar o meu CRN. Então eu me preparei, então foi todo esse processo. E eu costumo dizer que o processo desses anos que eu não estudei, talvez se eu tivesse feito nutrição há 15 anos atrás, há 17 anos atrás, eu não fosse como eu sou hoje na minha profissão. Então, tô toda arrepiada, inclusive. Eu trouxe comigo, Flávia, por que dá certo? Por que contigo deu certo? Porque Flávia trouxe com ela uma bagagem de vendas, uma bagagem de lidar com o público, quando trabalhou todo esse período com telefonia, a parte administrativa, vender serviço, trabalhar com pessoas, lidar com o público, o tempo todo, com todo tipo de pessoas, trabalhar de manhã e noite, não tinha fim, tinha metas para bater. Então eu vejo que isso tudo, a parte administrativa também a gente tinha que fazer. Então eu vejo que isso tudo, esse processo, a gente às vezes quer no tempo da gente, e às vezes não é. Tem coisa muito melhor para você mais para frente. Então o que acontece? Eu participei do processo e fui passo a passo. Hoje eu vejo assim, eu fiz no momento que tinha que ser. Então assim, eu devo digamos que o sucesso, eu posso considerar que sim, eu vivo de consultório. Foi um sucesso na profissão pra mim. Então, teve todo esse processo antes que me levou até hoje o que tem acontecido, né? Quando a gente fala de processo de mudança, processo emocional, eu quero que as coisas aconteçam muitas das vezes por um próprio, eu chamo um pouco de egoísmo, né? Eu não quero investir no conhecimento das meninas. Conhecimento que elas sei que elas podem me ajudar. Inclusive, eu tô vendo a cada sessão que elas estão me ajudando. Mas eu vou ter que pagar tanto. Mas se for para eu ir no iFood e pedir R$100 de lanche todo domingo, eu peço. E para mim não sai caro, né? Porque eu comi ali, enfim. Então, gente, sobre processo, assim, trazendo tudo isso, o que é que eu enxergo? Que pelo caminho que a gente passa, a gente não quer passar pelo processo, mas o caminho nos ensina muito. No caminho, muitas vezes, não é nem quando você chega no seu objetivo. Às vezes, quando você chega no seu objetivo, não tem nem tanto prazer, tanto valor. O valor, na verdade, é essa caminhada. Que você aprende a cada passo que você dá, a bagagem que você carrega. E tem até um filme, que eu não lembro o nome agora, que ele fala exatamente sobre isso. Acho que era um coach, ele chamava o menino, resumidamente, para uma surpresa que ele ia ter lá em cima, no topo de uma montanha. E no caminho, ele foi mostrando, olha que legal, eles conheceram paisagens lindas, eles vivenciaram momentos incríveis. E quando chegou lá no topo, o senhorzinho lá, que era o coach, pegou assim e fez, olha aqui a surpresa. Aí ele fez uma pedra. Como é que você me traz pra cá pra ver essa pedra? E assim, aquilo foi uma lição de vida pra mim, porque a gente quer chegar no objetivo, trazendo para um processo de emagrecimento, por exemplo. Eu quero chegar ao emagrecimento, mas no caminho para esse emagrecimento, eu melhorei minha qualidade de vida. Eu tô mais sorridente, eu tô mais enérgica para brincar com meus filhos, eu tô dormindo melhor, eu tô me sentindo melhor. O que eu fazia em um dia de trabalho, assim, eu tô fazendo em 5 horas, porque eu tô com muito mais energia. Eu chego à noite, eu não tô tão estressada. Os fatores externos vão nos estressar. Mas se eu tô muito fadigada, o trabalho se torna mais exaustivo. Eu vou ficar irritada muito mais rápido. Então, eu consigo chegar em casa à noite e ter um tempo pra agradar o meu esposo. Ou então, eu trabalhei o dia todo em casa, mas eu tô ali disposta. Não só por ele, não é por ele. É por você.
É por você ter aquele momento prazeroso ali, né? Então, tudo isso influencia. Eu preciso focar no além da estética, né? Como seria interessante se todos os profissionais tivessem esse entendimento para fazer os devidos encaminhamentos e as devidas orientações. E no consultório a gente também fala isso, ó, tudo bem, eu consigo com você até aqui. Se você não procurar um nutricionista, se você não procurar um educador físico, até em alguns momentos medicações, que a gente sabe que a gente trabalha com reguladores de hormônio, dessa homeostase que a gente precisa, tá ali fazendo parte do nosso funcionamento, eu não vou conseguir ir mais. Eu não vou conseguir ir mais. E se houvesse essa união e essa conscientização de mostrar, ó, eu vou contigo até aqui, mas eu não posso te prescrever uma dieta. Não posso saber quais são as suas necessidades nutricionais. Eu não posso saber como é que tu vai executar os movimentos, né? E aí procurando, seja a modalidade que a pessoa se sinta mais confortável, seja musculação, né? Seja dança ou pilates, o que a pessoa se sente mais confortável para fazer. Se houvesse essa multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, eu acho que as coisas funcionariam melhor. Porque tem pacientes que chegam no consultório que eles não estão precisando em si de uma dieta, eles estão precisando em si de uma sessão de terapia. E para você falar isso, às vezes soa um pouco mal. Eu tenho que dizer que eu faço terapia muitas das vezes, para as pessoas entenderem que é algo normal, né? E essa questão, quando eu escuto, tem pacientes que eu paro ali, no começo da consulta, dependendo da situação, porque assim, eu fiz uma formação em coach durante 4 meses, que as pessoas chegam no consultório e fazem assim, nutri-psicóloga, eu corto logo. Eu disse, não, gente, vocês não têm noção do que é o trabalho da psicologia, porque eu faço terapia há anos e eu sei. Eu digo, eu consigo identificar algumas travas, alguns problemas, e identificar, e nem são todos, são os superficiais, os que ficam na ponta do iceberg, não é? E eu consigo, com isso, dizer, seria importante, na verdade, todo mundo deveria fazer terapia, né? Mas tem casos que realmente a pessoa está no extremo de necessidade de fazer. Então, eu chego para o paciente e digo para ele, vamos fazer essa terapia? A nutrição com a psicologia vai te ajudar muito, porque o seu maior problema nesse momento, né? Muitas vezes o maior problema daquele momento não é o prato. Não é o que está no prato, é o que está na mente. Isso. Então, isso não é da minha competência. Mas o fato de identificar e de, na verdade, as pessoas estão tão carentes de serem ouvidas e de serem entendidas, que quando você conversa com a pessoa e dá ouvidos e entende essa situação da pessoa, ela já te acha uma psicóloga, né? Por quê? Então, olha só a importância da psicóloga, né? E assim, eu acho que as pessoas se sentem acolhidas, né? Seus pacientes. Isso é muito bom, isso não é ruim. E acho importante você falar que consegue identificar algumas coisas e nem todas, porque mesmo que se você tivesse o conhecimento, se você fosse psicólogo em uma sessão, é impossível, você não conseguiria. Não tem como. Agora, uma coisa que eu quero voltar um pouquinho para falar, que eu gostei muito de algo que você disse, que eu estava achando tão lindo que eu nem quis interromper. Foi quando você falou que você poderia, que você hoje se orgulha e entende o seu processo, que lá atrás você precisou viver tudo que você viveu, trabalhar onde você trabalhou, tudo isso. E eu não tenho dúvidas que esse seu pensamento de olhar para trás, para o passado e se orgulhar e entender que fez parte da sua história, para você chegar aqui tem muito a ver com o seu sucesso, sabe por quê? Imagina só se você não olhasse por esse lado, chegasse aqui todos os dias, mesmo que tivesse aí cheio, agenda lotada, e começasse a murmurar, pensar, por que eu não fiz isso antes, perdi meu tempo em tal trabalho, não sei o quê. Gente, isso parece bobagem, mas essa energia, essa percepção que Flávia tem sobre o passado dela, sobre o que ela viveu, isso muda tudo, entende? As pessoas falam assim, você trabalha muito. Sim, hoje, como eu trabalho muito mais com minha mente hoje, realmente eu percebo isso, fico muito mais fadigada, né? Mas a gente já trabalhou tanto, eu já trabalhei tanto na minha vida que
Pra quem não sabe, tá? Vou até interromper. Pra quem não sabe aqui, quando eu cheguei aqui, eu até comentei. Tava comentando com o Aldo, quando a gente tava vindo. Pelas minhas contas, eu acho que vai fazer 10 anos que eu conheço Flávia. Eu acho que é mais ou menos aí. 10 anos, porque eu vim morar aqui em 2011. E eu conheci, eu acho que 1 ano e um pouquinho que eu estava aqui. E a gente trabalhava assim, numa área, num serviço de telefonia, né? No serviço de telefonia, gente, que é muito difícil, muito difícil. Inclusive, na época, não sei se tu lembra, Flávia, que você que me ajudou, que deu um treinamento lá na loja, enfim. Flávia que me ajudou. E assim, não é fácil, mas eu tenho essa mesma percepção. Eu também iniciei minha faculdade, eu acho que eu tinha 26 anos. Não me recordo, eu acho que eu tinha 26 anos. E assim, eu nunca pensei que foi tarde demais. Porque lá no passado, eu morando no interior, com a cabeça que eu tinha, o ambiente que eu estava, eu não iria conseguir. Eu precisava estar aqui em João Pessoa, viver tudo que eu vivi. Teve muita dificuldade, tá, gente? Muita dificuldade. Mas eu precisava disso. E é importante você falar disso e a gente falar sobre tempo. Porque quantas pessoas que estão ouvindo hoje dizem assim, não, eu vou fazer uma faculdade, eu tenho 30 anos, eu comecei com 29, viu? Eu tenho 30 anos, não. Às vezes até a autoestima baixa está relacionada a isso. O pensamento incapaz. Né? Caramba, eu tinha vontade disso e não fiz, todo mundo fez e tá aí. Eu tô... Não, nunca é tarde. Nunca é tarde. Se eu tivesse esse pensamento, eu não estaria atendendo hoje, fazendo o que eu amo, né? As pessoas entram na faculdade na idade bem novinha e se frustram ou trocam porque não se sentem preparadas porque não se identificam nessa pressa, nessa sede. Não, eu tenho que também algo difícil, né? A gente não vai discriminar ou minimizar a dor de quem fica estudando e tem uma cobrança dos pais ou dos cuidadores, ou seja, as pessoas que são responsáveis por essas pessoas, de entregar um resultado. Sim. E às vezes pega sem ter essa bagagem, né, de vida e o que é que acontece. É verdade. Né? Como aconteceu, tipo, da minhas turmas, acho que hoje um pouco mais pessoas trabalham em consultório. Mas assim que eu finalizei o curso, acho que 3 pessoas comigo no máximo, né? E trazendo um pouquinho também, que eu gosto muito de puxar pra esse lado da questão. Gente, qual é o teu dom? O que você acha que você tem de dom? Não vem dizer que você não tem dom nenhum, porque você tem. Não é só a questão da faculdade. A gente tá falando de faculdade porque hoje o nosso trabalho tá relacionado, a gente precisou da faculdade. Mas às vezes você tem um dom de maquiar, você tem um dom de estar adormecido, um dom de unhas, de fazer unhas, enfim. Sobrancelhas. E você tá se perdendo. Quantas pessoas tem aqui, ó? Beatriz Lacerda tá aqui na minha frente, atendendo nos melhores prédios aqui de uma pessoa, trabalhando com sobrancelhas e ganhando muito, muito bem. Porque tá ali se dedicando, se especializando. Mas ela começou a conhecer a Beatriz, ela seria uma das participantes top, viu? Para o seu podcast. Vamos marcar. Vamos marcar. Conheci há 2 anos, há menos de 2 anos, ela falando pra mim que estava trabalhando num salão fazendo sobrancelha. E hoje Beatriz está num dos melhores prédios, sendo uma das melhores designers, professoras, ensinando várias pessoas o que ela aprendeu. Então, assim, começou com a sobrancelha, fazendo o que sabia que fazia bem. Você não precisa que o outro te diga o que você faz bem, não. Às vezes a gente gosta dessa afirmação, né? Mas você precisa olhar, eu realmente gosto disso, se dedique a isso. Não precisa ser uma faculdade. Então, assim, levanta, acorda. Quanto tempo faz que você tá pensando naquilo? Será que eu dava certo nisso? Se você pensou e sentiu, é porque você dá. Eu costumo dizer assim, ó, não sabe qual é o teu dom? Pergunta às 3 pessoas mais que você sabe que te ama. Pergunta assim, ó, o que você acha que eu faço de bom? Agora pergunta sério, porque às vezes a pessoa pode brincar, nada. Não, o que você acha que faz de bom? Essas pessoas possivelmente vão dizer a mesma coisa que você já sabe. Então se dediquem a isso. E uma coisa vai levando a outra, né? Como a gente tá falando. Entendam o processo, aproveitem o processo. Eu falei da telefonia, mas antes ainda eu trabalhei numa loja que ali foi a escola. Meu primeiro trabalho foi numa loja de bijuterias. E na primeira semana de trabalho eu tive que ficar lá até 1h da manhã e não tinha hora extra nenhuma. Nenhuma. E eu dizia, meu Deus, como é que eu vou sair daqui de 1h30 e voltar aqui de 7h30 da manhã novamente, né? E a gente lá lavava os banheiros também, a gente tava no sábado, a gente não tinha...
E a gente tava ali. Então, eu não vou ser grata a isso? Sim, eu vou ser extremamente grata. Porque onde eu cheguei, até na questão da telefonia, eu consegui um cargo de gerência porque não tinha tempo ruim. Se tivesse um lixeiro aberto, eu não esperava, um lixeiro cheio, eu não esperava a menina da limpeza. Eu ia lá e fazia, e limpava, né? Então, a gente precisa se dar o melhor a cada dia. Seja no meu trabalho, é o seu melhor no meu trabalho. Seja na minha casa, seja pra mim, por mim, né? Que sou a pessoa mais importante da minha vida. Se eu perguntar quem é mãe, quem é a pessoa mais importante da minha vida? É minha filha. Eu digo, eu considero, Flávia, considera que a pessoa mais importante da sua vida é você. Porque se você não estiver bem, se você não estiver bem com você, você não vai estar bem pra ela também. Eu costumo dizer, você é a pessoa mais importante da sua vida. Então se ame, se cuide, se dê o melhor que você pode pra si. Eu ia perguntar uma frase, uma mensagem final, mas ela já entregou, eu queria até comentar aqui uma coisa com vocês, mas não pode rir, tá? É sério. Tá. O meu primeiro emprego, eu acho que eu tinha uns 15 anos, né? Porque do interior não tem isso, né? Você já tá uns 15, eu acho que uns 15 anos. Vocês não adivinham quanto eu recebia por mês pra trabalhar numa escolinha. Fazer as tarefinhas que antes não tinha essa questão de livro, não sei o quê. Tinha que escrever, caderno por um. Eu não sei você, eu já trabalhei assim também. Eu não sei quanto você ganhava. Espero que esse podcast não faça tanto sucesso para chegar aos ouvintes. Eu quero que chegue, vai. Tu ganha R$20 por mês. Eu tô no lucro, que eu ganhava 60. Eu fazia isso também na adolescência. R$20 por mês. Eu lembro como se fosse hoje, um sábado, do sábado para o domingo, eu não dormi. Não dormi, passei a noite inteira fazendo as tarefas. Foi difícil naquela época, R$20 pra mim era muito dinheiro, tá? Naquela época. Eu penso, foi uma desvalorização? Foi, mas isso me ensinou a ser responsável. Hoje, tudo que eu me comprometer a fazer, eu me responsabilizo. Se eu não vim fazer um podcast, a gente chegou aqui um pouquinho atrasado, isso já um senso de responsabilidade, você já fica com o peso da consciência. Então, eu poderia ficar o tempo todo, nossa, aquele tempo, às vezes a pessoa dá risada, porque teve uns eventos aí, que eu não vou falar porque foram assim, mas que você fica assim, meio bizarro, mas olhando pelo outro lado, me ensinou a ser uma pessoa responsável. A pessoa com 15 anos já trabalha, R$20, é pouco, mas eu não teria, hoje eu penso, se eu não tivesse passado por isso, eu não teria suportado passar aqui 4 anos, acho que foi 4 anos que eu morei aqui sozinha, eu me sustentando e vivendo assim do improvável, né? Porque se você não tem um concurso, você trabalha, você presta um serviço, você trabalha numa empresa contratada, então a qualquer momento você pode sair. Principalmente quem trabalha com metas, como a gente trabalhava, né? E eu me sustentei o tempo todo aqui, Aldi me conheceu, eu morei sozinha e eu não teria essa responsabilidade se lá no passado eu não tivesse passado por isso. Por isso que por mais difícil que foi, qualquer processo da minha vida, eu não me arrependo de nada. Porque tudo que eu vivi me transformou no que eu sou hoje e, modéstia à parte, eu sou muito orgulhosa da mulher que eu sou e que eu me tornei. Muito bem. E é essa questão, porque muita gente hoje pode estar passando por um processo difícil e não entende o porquê desse processo. Você não vai entender agora, muitas das vezes. Você está passando pelo processo e lá na frente você vai entender. Agora eu entendi porque eu precisei passar por isso. Então, assim, é na dor. A gente não diz assim, a gente cresce na dor, é na dor que a gente cresce mesmo. Sim. Quando tudo tá muito confortável, né? Quando tu tá muito tranquilo, a gente não tenta mudar algo. E quando tá desconfortável, sim. Então, assim, quando eu gosto, quando eu não tô me sentindo confortável com a situação. A pedra só se lapida no fogo, né? Exatamente. Na zona de conforto, a gente vai ter qual motivação pra mudar, se tá tudo muito bem. Agora, se eu tô tô naquele processo, tá difícil, e eu só faço reclamar, e eu não faço uma ação, eu não tenho um plano de ação, tá com problema, tá com a solução aí, ou melhor, tá difícil de resolver, começa a entender, tentar entender, assim, o que eu posso tirar de proveito disso aqui? Como é que eu posso mudar esse quadro que eu tô passando hoje? O que eu posso fazer de diferente? Porque eu ficar, tá dando errado, vai dar errado. Vai atrair essa energia, inclusive, que eu acredito muito. Então, assim, tá errado tudo isso, mas tá ok, vai dar certo. Eu tô fazendo assim.
e comece a ter um plano de ação para sair dessa situação, né? Você precisa saber onde você quer chegar, porque o que acontece muitas das vezes é que as pessoas não sabem onde quer chegar. Eita, tá todo mundo indo para nutricionista, eu vou. Chegou lá, a nutricionista passou a dieta, eu vou fazer não. Eita, eu vou fazer a primeira semana que eu tô empolgada, na segunda já tá dando aquela, na terceira eu vou, nada. Eita, próxima semana já, quarta semana, já vou voltar pra Nutri. Vou dar o gás aqui. Acho que eu nem vou pro retorno. Então, assim, as pessoas, elas não têm compromisso com elas mesmas. Hoje eu disse a uma paciente aqui, eu disse, ó, a gente consegue chegar nesse mês, possivelmente, já que eu já conhecia como o corpo dela responde à estratégia, a gente consegue chegar nisso aqui, ó. Eu tô bem, eu tô nutrida, eu tô gostando do que eu tô vendo em mim também, tô feliz. É por você, eu não posso fazer a sua parte, né? Então, assim, a gente precisa depositar na gente a responsabilidade, a autorresponsabilidade. O autocuidado é com você, não tem isso, é porque fulano não me ajudou, não, é você com você. Não tem mais criança. Quem vai colher as consequências é você. Um dia ele pode me dizer, né? Mas quem vai passar sou eu. Exatamente. Isso. Eu não posso dizer, é porque não consigo, eu não posso. É porque meus pais. É porque meus. Não, é você. Esquece. Olha, quando a gente é adulto, não existe isso de porque meus pais não puderam. Meus pais nunca puderam. Nunca puderam. E eu pensei por muito tempo isso. Mas porque eu tenho que ser assim com a da vida. Não. Você é adulto, é daqui pra frente. Claro que a gente traz as raízes aí, né? Mas a sua vida, o seu amanhã depende do seu hoje. Então, passado como passado. E essa conversa sobre processo, o que é que tem a ver com a nutrição? Tudo. Tudo. Porque eu de fora, né? Eu de fora, você deve saber mais. Hoje, eu percebo que a questão de não querer viver o processo, de ter paciência, de viver o processo, é o que é o maior empecilho das pessoas darem até o primeiro passo, né? Porque assim, não entende, e você falou uma coisa assim, porque, gente, é o seguinte, o que a gente fala aqui não quer dizer que não se aplique nada para a vida da gente, tá? Com certeza a Flávia falou algumas coisas que eu aqui pensando, nossa, isso aqui, eu preciso ajustar isso. Audi também, e assim, vice-versa, também, né? Porque aqui nós somos humanos, né? A diferença é que em relação ao que a nossa profissão, nós temos mais conhecimento do que vocês, né? Isso é fato. Mas não quer dizer que nossa vida seja perfeita. Mas Flávia falou uma coisa assim que foi um gatilho assim muito forte quando ela fala: você vai ao nutricionista para emagrecer, mas a alimentação você vai ter para o resto da vida. Então, para quem tá atento e pega a visão, nossa, então eu não preciso criar nenhum terrorismo, porque eu preciso ter essa alimentação, porque minha vida não vai parar quando eu eliminar meus 5 quilos, não. É a minha vida inteira, enquanto vida eu tiver, eu preciso me alimentar. E se eu quiser ter uma qualidade de vida melhor, eu preciso cuidar mais da minha alimentação, exercícios e tal, né? Exatamente. Então, assim, talvez, isso é fato, algumas pessoas realmente não podem financeiramente ir a um nutricionista. Da mesma forma que não podem ir a um psicólogo. Isso é fato, né? Então, com frequência, né? Com frequência. Mas até então, até o seu cartão não virar, até o seu dinheiro não entrar, vá tirando assim, diminuindo, né, Flávia? Isso. Diminua. Se você lanchava, isso nem me cabe tanto, mas eu acho que é um conselho que se aplica. Porque assim, se você ia lanchar todos os finais de semana, escolha só um. Não é porque tanto vai sobrar o dinheiro para nutricionista, como você já vai estar, de alguma forma, se educando. Claro que não substitui, mas assim, e pense que, por enquanto, como Flávia disse, para todo problema a gente tem que fazer um plano de ação. Mas eu não tenho valor, eu não tenho, né, aquele valor. Mas se eu cortar 3 lanches de 3 finais de semana, eu vou ter o valor. Eu acho que uma pizza custa em média R$50, né? Uma pizza grande. Isso. R$50 vezes 4 dá 200 no mês. É uma média de consulta com nutricionista. Então, tipo assim, eu vou abrir mão da minha pizza durante 4 semanas e eu vou guardar aqui ou então vou guardando aos pouquinhos. Então, assim, hoje eu não acho. Sim, quem vive de um salário mínimo, paga um aluguel, eu sei que realmente não, principalmente com tudo muito caro, fica difícil ter um acompanhamento com a nutricionista. Mas se você tirar um momento, hoje em dia tudo é dividido, gente, em várias vezes no cartão, eu vou tirar pelo menos um mês
para eu poder ter um norte de como fazer. Às vezes, realmente, você não consegue ter um acompanhamento. Mas você passa pro profissional, olha, eu posso vir esse mês, não sei quando é que eu posso vir novamente. E o profissional vai ajustar um plano alimentar e você precisa entender que não é um mês que vai fazer um milagre, mas que você vai estar pelo menos bem nutrido. E você vai seguindo aquilo ali, mês após mês, e vai dando certo. Exatamente. E então, o tanto de conteúdo que tem hoje, bom na internet. E a gente não quer absorver. Mas se eu digo assim, por exemplo, Aldi, eu digo sempre, tenham cuidado com o que é postado. Porque quando vocês veem algo muito sensacionalista, é o que as pessoas querem ouvir. Você nunca vai me ouvir dizendo assim, nunca até hoje, posso mudar de opinião, sempre digo isso. Venha para minha consulta e elimine 10 quilos no mês. Eu sei que isso pode acontecer como já aconteceu e não foi uma vez só. Principalmente porque quando o paciente faz muito errado, que acontece muito errado. Então, já aconteceu uns 4 casos de paciente, eu tive que fazer 3, 4 vezes a reavaliação dele. Porque eu disse, não, 10 quilos não. Vamos de novo. Mas por quê? Muito errado como? Ele comia muito errado. Tipo assim, não existia uma refeição, não existia saudável, não existia... Tava muito acima do peso e comia muito errado. E se apegou à dieta tanto que realmente fez tudo certo. Entendi. E o nutricionista, muitas das vezes, a gente já dá tipo assim, fulano pode falhar nisso aqui, vamos dar um caldinho, né? Deixa lá Então, só que às vezes o paciente realmente segue a risca. Então, já aconteceram casos assim de 10 quilos, 10 quilos e meio, 9 quilos e meio. E eu paralisar, assim, né? Não é que eu não acho que seja capaz. Nem ele, nem eu. Mas, porque realmente é extremo, né? Acontece. Mas eu nunca vou vender isso. Por exemplo, eu nunca disse a ninguém que essa paciente perdeu 10 quilos em um mês. Se eu tivesse colocado isso, a avaliação dela, quanto não ia chover no meu consultório. Ia cobrar os 10 quilos pra por mês. Até por consulta. Vai lotar o consultório. Eita, essa nutri tira 10 quilos em mês. Essa paciente, elas estão... Trabalhei a parte emocional no sentido de, isso aqui, explicando o que eu disse, a nutrição é pra vida, a alimentação é pra vida, e elas se apegaram ao processo e deram continuidade. Mas quando você vê, aconteceu, eu não prometi que ela ia perder 10 quilos em um mês. Ela fez e o corpo dela reagiu muito bem. E ela entendeu e continuou o processo. Mas eu não vou vender peso perdido. Eu vou vender saúde e qualidade de vida. Se meu consultório vai estar lotado ou não por conta disso, é o certo. Infelizmente, hoje, o errado é o que estoura. Se for boa de marketing, você não pode nem estudar direito, mas você tem um marketing bom, Sim. Você estoura. Então, assim, cuidado com essas promessas. Eu vejo aí, olha, o que os donos daquelas empresas de chás seca a barriga riram de vocês, porque eu não comprei. Riram dessa galera que enricaram eles. Porque eu digo assim, eles ficaram ricos à custa de uma ferida sua. Se eu quero perder peso e eu preciso eliminar, eu acho que eu preciso eliminar 10 quilos e um saquinho de R$140, acho que era 140, tá me dizendo que eu vou eliminar 10 quilos tomando um chá. E, gente, claro que ele tocou na ferida e você foi lá, porque era uma ferida sua, e foi lá e comprou. Esse cara ficou muito rico. Isso aí só fortalece mais ainda o que eu penso, nós, enquanto psicólogas, que tudo é o emocional. Entende? Tocou na ferida. É aí, tudo é emocional. Eu tô afetada emocionalmente. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta pra vocês novamente sobre isso. Vocês veem hoje em dia falando desses chás? Ele durou no máximo, assim, 3 meses, que é o tempo que deu pra ver que isso não acontece. Flávia, mas fulana perdeu 4 quilos, minha filha, em uma semana. Fulana urinou tanto que ela desidratou, possivelmente perdeu até massa muscular, retardou o metabolismo e a gordura tá lá intacta. Fulana comia 4 pães, 5 pães de manhã e passava o dia inteiro comendo muita caloria. Fulana trocou essas refeições por chás. Quanto tempo fulana sustentou isso? Fulana toma shakes. E fulana emagreceu tomando shakes. Quanto tempo fulana vai entender que a alimentação, eu preciso comer, eu preciso mastigar, eu preciso digerir. Não é shake que eu vou tomar para toda a vida. Então, o emagrecimento não é tomar shake, não é tomar chá. É você comer comida de verdade. E o interessante é que no emagrecimento, as pessoas dizem, Nutri tem comida demais, muitas das vezes, porque a gente escolhe os alimentos que são menos calóricos para montar o prato. E esses alimentos menos calóricos, aparenta que você está comendo muito, né? E você está comendo muito. Você tem que comer pouca caloria, a quantidade ideal de caloria. Comer correto. Correto, né? Então, gente, não se prendam a cuidar da mente.
Não se prendam a cuidar do seu corpo, da sua saúde, porque não existe algo mais valioso. Hoje eu agradeço demais por ter dado aquele passo, acho que foi em 2009, 2010, por aí, de mudar meus hábitos. Foi fácil? Foi não. E cuidado com essas vendas, assim, de pessoas que, eu tô tomando esse produto e emagreci. Essas pessoas que vocês sabem que fizeram cirurgias plásticas, essas pessoas que fizeram tratamentos e mais tratamentos aí e vendendo pra vocês um produto que sempre, não posso nem dizer o nome, né? Que vendeu, que emagreceu. A gente tava, só pra gente finalizar, a gente tava falando sobre uma pessoa conhecida que faleceu ontem, uma mulher bastante conhecida, né? A Paulinha do Calcinha Preta. E eu tava olhando algumas coisas e supostamente, né, disseram que tinha associação com o medicamento para emagrecer. Isso não foi nem o que tanto me chamou a atenção. Mas a Paulinha, ela tava participando de um podcast uns dias atrás, e no meio da entrevista ela tava sentindo um desconforto e ela relatou esse desconforto e esse vídeo tá passando por aí. Então, eu queria alertar vocês. Cuidado com dores de cabeça dores de cabeças constantes. Cuidado com tô sentindo uma dor aqui, eu tô sentindo uma dor na urina, urinar, eu tô sentindo... Então, o corpo tá dando sinais. E o que é que a gente faz? Toma um medicamento para dor, maquia o problema e o problema vai agravando. Então, gente, se cuidem, se nutram, coloquem mais cores. Quando eu digo isso, lá vem o pessoal com M&M's, não é M&M's. Coloquem mais salada, frutas, verduras, não é comer só isso não. Nutra mais seu corpo. Esses alimentos são riquíssimos em vitaminas e minerais que vão nos ajudar na energia. Elimine de verdade, tire esses excessos de refrigerantes, se hidratem. Tem pessoas que chegam no consultório dizendo que não bebem meio litro de água por dia. Gente, vocês afetam muito a saúde quando fazem isso. Muitas das vezes a fadiga está relacionada à minha baixa ingestão hídrica. Eu sempre pego aqui o álcool em gel e eu mostro que o álcool em gel não é bem grossinho. Eu digo, olha, teu sangue tá praticamente assim, ó. Por quê? Porque tu não se hidrata. Se tu não se hidrata, é pelo sangue, é pela corrente sanguínea que vai passando a oxigenação pro nosso cérebro, pro nosso corpo. É por ali também que passam os nutrientes. Então, se eu não me hidrato, meu sangue tá viscoso, como é que eu vou jogar? Como é que eu vou oxigenar meu cérebro, por exemplo? Então, às vezes eu tô ali, fadigada, cansada. Fora, pipoco ali para poder passar esse sangue, minha pressão vai lá para cima. Então, eu não tô comendo sal, eu não tô comendo esses temperos, eu não tô bebendo água. E minha pressão tá alta, nutri, eu não sei o que é. Eu vou logo pra água. E outra coisa, cuidado nos excessos de massas, de carboidrato. Evitem. Não precisa eliminar de uma vez. Diminua a ingestão de açúcares. A gente já come de manhã pão, não coloca uma proteína, às vezes coloca um copo de suco de fruta, acho que tô abalando, tô tomando suco de fruta, tô abalando. Não é que o suco de fruta não seja nutritivo, ele realmente tem vitaminas e minerais, mas a fruta é menos calórico. Eu vou pegar um suco de laranja, uma laranja tem em média 86 calorias, eu vou espremer 4 ou 5 laranjas para fazer um copo desse tamanho de suco. Então eu deixei de ingerir uma fruta com fibras, tirei o açúcar da fruta e coloquei no copo, e coloquei umas colherzinhas de açúcar porque eu achei pouco. E aquele copinho que eu achei assim super saudável de suco, que uma laranja teria nessa média de calorias, eu vou estar ingerindo 600 calorias num copo. Aí somo com pão, açúcar, açúcar e açúcar. Não vou dar 1 hora, você vai estar com fome. Fora que, se você não gasta esse açúcar, ele se transforma em glicose, que é energia para o nosso corpo. Se eu não gasto aquela energia, meu corpo vai estocar. Ele vai estocar em forma de gordura. Então, muitas das vezes, o problema está no básico. Então, como que nutri de manhã? Quer comer o pãozinho? Come um. Aumenta ali, coloca ali um ovinho ou um queijinho. Ou então troca um pouco, porque às vezes eu não coloco o pão na dieta por um único motivo. Se eu coloco várias opções, tipo 3, 4, que normalmente eu coloco 3 opções por refeição, e uma delas é pão, as pessoas só vão comer o pão. Se eu coloco pão de manhã e à noite, elas vão comer pão de manhã e à noite. Então o problema não está no glúten, o problema não está em comer um pão, o problema está em comer enquanto desse pão e quanto desse glúten eu estou ingerindo diariamente e semanalmente e somando mensalmente. Então assim, é importante que a gente tenha esse cuidado. Então, Flávia, troca pelo quê? Comecem a mudar esse hábito. A gente pode comer uma raizinha de manhã, a gente pode comer uma macaxeirazinha, um inhame, não é um prato, é um pedacinho, coloca lá. Quer comer mais? Coloca uns 2 ovos, 3 ovos,
Coloca uma carninha de manhã. Flávia, não, isso é janta. Não, gente, pare com essa ideia que não posso comer carne de manhã. Posso sim. Não precisa ser um prato enorme, como a gente faz no almoço, né? Coloca uma quantidade diminuída. Você não sabe o quanto você vai favorecer a sua saúde. Troca. Eu tô falando de carne para quem come carne, tá? Como fonte de proteína. Mas pode ser outros alimentos. Por exemplo, cuidado com essa ideia de, eu vou com minha mãe. Cheguei, eu disse, mãe, aí como é que tá o dia hoje? Tá comendo o quê? Ela disse, vai ficar feliz, comi 2 tapiocas hoje. Eu com o quê? Ela, 2 tapiocas, eu botei mais nada. Eu, ai, Jesus do céu. Eu disse, por que não uma, mãe? 2. Tapioca, a gente não come uma tapioquinha com 2 colherzinhas de sopa de goma de mandioca. A gente faz uma tapioca desse tamanho, acho que tá abalando, vou emagrecer. O que é feita a tapioca? Goma de mandioca. Eu como 2. Eu comi 160 gramas de carboidrato numa hora só. É só açúcar. Então, assim, por que a importância do profissional de nutrição nessa questão? Para te orientar quanto a essa questão. A dieta vai ser um roteiro para você entender e você seguir. Chega um momento que você vai entender tanto sobre alimentos, que pelo menos a minha conduta, eu tento sempre explicar ao paciente o que ele está fazendo. Psicoeducação, né? Porque porque ele vai entender. Fulano, tu não pode comer isso? Não, eu posso, mas isso aqui... Voz na hora da alimentação. Então é isso, gente. Então esse cuidado, eu não estou falando só na questão estética, porque eu disse até outra paciente hoje aqui, eu disse, olha, você tá com isso e isso que você tá me relatando, e se você não tivesse me relatado nos exames, eu consegui comprovar, até a paciente, normalmente eu duro na primeira consulta 1 hora, até 1h20. Eu não tenho pressa na primeira consulta. E hoje essa consulta durou 50 minutos, porque ela me trouxe vários exames que ela tinha feito fazia pouco tempo. Então, assim, tipo, eu já sabia como é que ela estava, o que ela comia pelos exames. Então, acabou que eu fui perguntando, ela foi relatando, enfim, a consulta durou 50 minutos. Então, assim, falei pra ela, você tá com essas questões, e o meu foco com você vai ser isso aqui, mas a sua estética vai ter uma diferença absurda. Então, o nosso foco é esse, para que eu não fique me pesando a cada dia. Tem gente que tem uma balança em casa. Não diz nada. Não diz nada, não queiram perder peso, se esse peso for muscular. Não parem de comer, porque se vocês comerem errado, vocês comerem a menos também, vocês vão perder massa muscular. Se vocês perdem massa muscular, vocês retardam o metabolismo. Então, a ideia é ganhar ou manter massa muscular e oxidar, eliminar essa gordura. Então, quando você perde peso de gordura, que se você só consegue saber numa avaliação física, realmente é o verdadeiro peso. Flávia, eu não tenho como ir para avaliação física. Como é que eu sei que eu estou perdendo gordura? Você sobe na balança e o peso está quase igual. E você está percebendo que as roupas estão folgadas. Fique feliz. Mas, Flávia, eu não perdi peso, não precisa. Se você tá com a roupa que era apertada e ela tá ficando folgada e o peso não tá mudando na balança, você tá ganhando massa muscular. Como é que você pode melhorar essa questão muscular? Aumentando a ingestão de proteína. Por exemplo, de manhã eu só comi um ovo. Tenta para aumentar para 2. Não tem como ter uma noção exata de quanto vocês precisam, porque é muito individual. Mas coloca um queijinho se você não for intolerante. Na hora do almoço, só comi um pedacinho de carne, aumenta esse pedaço de frango, de peixe, aumenta um ovinho ali, sardinha, atum, entendeu? Na hora do jantar, eu não vou comer só uma tapioca sem nada, eu não vou comer só um pão, não vou colocar só uma macaxeira. Eu vou acrescentar também essas fontes de proteína, carne, frango, ovos, que vai me ajudar no processo de ganho também. E, gente, o mais importante, conhecimento liberta. Você caiu aqui nessa live e assistiu. Com esse tanto de conhecimento, continuar com os mesmos hábitos, aí você está negligenciando sua saúde e você, né? Verdade. Você está se enganando e você está dizendo que não quer o melhor para você. Você mesmo está dizendo, né? Ninguém não. Então não vai esperar o elogio externo se você mesmo não está contribuindo para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua vida, né? Saúde física, mental, e que vai influenciar no social. Queremos agradecer demais esse papo que com Flávia aqui a gente passa, já ia puxar outro assunto, então a gente finaliza, porque senão a gente vai ficar até 3 horas da manhã, 4, 5, viu? Porque tem Jesus! Mas assim, vai ter outros momentos, com certeza, né? Para conversar sobre saúde física, saúde mental, saúde do corpo, com Flávia, né? Que é nossa parceira, e aqui a gente fica assim, E foi muito bom. Muito obrigada, Flávia. Seu conhecimento agregou para quem está vendo, para nós aqui. A gente vai sair com a bagagem ali cheia, vai com mais uma mala. E a gente nem espera, né? A gente acha que é tão simples pra gente, né? De conhecimento, muito agregador. E você falando da massa muscular, o quanto influencia não diretamente no ganho,
no volume, mas também no nosso metabolismo. Olha só que interessante. Então, conhecimento é vida. E você que ficou até aqui, curte aí, gente, esse vídeo. Se inscreve no canal para ficar vendo mais vídeos como esse, tá bom? Aguarde nosso próximo podcast.